E aí, cults, como que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui no nosso 15º episódio com o nosso, uma surpresa para mim, saber que em Campos, na verdade eu conheci no ano passado, mais ou menos ali no início do ano, e saber que em Campos nós temos talentos, nós temos um talento tão rico, e único na área de quadrinhos. Estou aqui com o meu parceiro, que infelizmente ainda nós não podemos ter gravado no ano passado, mas viemos para esse ano e agora, devido à questão de agenda, nós conseguimos. O Fabiano Silva. É um prazer ter você aqui conosco, Fabiano. O prazer é meu, Rafael. Eu acho que a espera valeu a pena, né? Valeu. Porque... É bom que nesse meio tempo já saiu mais coisa para falar. Com certeza. A gente vai falar de muita coisa, mas é um prazer muito grande estar aqui. Uhum. Eu tenho visto, né? Você sabe lá que eu curto direto lá o Art Cult. E a gente percebe, né? No Arte em Fala, assim, que a galera da cultura é muito valorizada. E eu fico muito feliz por estar nesse espaço aqui. O objetivo, como vocês sabem, a gente sempre fala que o podcast Arte em Fala, a gente busca dar espaço, a todos aqueles que não têm, talvez, não que você, por exemplo, não tenha, mas o apoio da grande mídia, que a gente sabe como é que é, Eu acompanhei que ano passado, a gente não precisa nem comentar, que teve uma treta também, aquelas... Mas enfim. Enfim, porque assim, a gente sabe o quanto que Campos, é uma cidade que tem uma quantidade enorme de artistas, artistas independentes que não têm ajuda de nada, colocando muitas das vezes coisas do próprio bolso, dinheiro do próprio bolso para fazer acontecer. E o podcast ele nasceu para isso, para dar voz, para as pessoas também conhecerem, quem é o artista por trás do artista, quem é a pessoa, quer dizer, por trás do artista. E o objetivo é esse, quem que é Fabiano Silva, quando que começou, já vou mostrar a capa aqui, tá? de um livro dele. Quando que você começou a se descobrir ilustrador? Se é desde pequeno, se é desde a adolescência? Fala um pouco pra gente. Então, o Fabiano Silva é o Fabiano Silva mesmo. A gente eu já desenho desde pequeno mesmo. Quando tive 5 anos ali, eu me lembro bem disso, porque foi uma coisa que me marcou muito. Eu desenhei um Fusca que meu pai tinha, Eu me lembro até da placa do Fusca, era CF 2046. Era aquele um Fusca amarelo, cara. Sim. Aí eu desenhei e mostrei pro meu pai. Meu pai falou, você decalcou isso da onde? Lembra que tinha muito essa coisa de decalcar? E eu falei com ele, não, pai, eu não decalquei não. E a gente foi aprimorando os desenhos, até que cheguei na adolescência. Com 16 anos eu fiz o Senac, Rio. Aí fiz o curso de desenho artístico e publicitário. Fui o mais novo a me formar nessa área. E de toda a turma, só eu segui carreira. Sim. Eu fiz com o saudoso Carlos Barroso, um mestre das artes plásticas. O cara desenhava demais. Era assim, um mestre. Sim. E dali eu comecei a desenhar muito a parte de estampa de camiseta. E comecei a me aventurar a desenhar logomarcas. Sim. Eu era apaixonado, sempre fui apaixonado em desenhar automóveis,
carros, assim. E quando eu desenhava os carros, como eles são hoje, exatamente como eles são hoje, na minha época, quando eu tinha 13 anos, 13, 14 anos, meu pai me chamava de doido. Da onde você pode imaginar que um carro vai ter controle no volante, rapaz? Da onde? Você tá maluco? Quem é que vai ficar apertando o botão? Sim. E aí, né, ali, realmente eu já vi que a gente já estava um pouco mais à frente no nosso tempo. O tempo passou. Eu também desenhava, mas era carbono. Aí é esperteza, né? Carbono era bom, né? Ajudava muito, Pô, né? A mim, pelo menos. Vocês não precisavam, não. Mas enfim, quando em 1992 eu passei para a Escola Técnica Federal, fiz mecânica lá. A parte de mecânica eu fiz mais pelo desenho técnico. Por quê? Porque eu queria, com a experiência do desenho técnico, fazer engenharia automobilística com especialização em design de automóveis. Minha Nossa Senhora. Então era a minha... Mas acabou que o plano, né, dos céus foi outro para mim. Sim. Então eu acabei fazendo desenho industrial, que é a mesma área também, você trabalha com essa área de design, com especialização em design gráfico. Sim. Né? Ganhei um prêmio internacional com isso. Enfim, me casei. Qual o prêmio? Eu ganhei o prêmio no Core World Design Contest em 1997. Para quem conhece, né, bem assim, a parte de design gráfico, é o CorelDRAW. A Corel é a que faz o CorelDRAW. E eu fiquei entre os 10 melhores ilustradores de logomarcas do mundo. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 21 anos. Nossa, gente. 21 anos. Tanto que eu tenho a licença vitalícia do CorelDRAW, né? Eu recebo. E é de campus, hein, gente? Eu de vez em quando eu vou frisar isso. É de campus, tá? Então, assim, a gente foi trabalhando nessa área muito do logomarca. Trabalhei em várias agências de publicidade, em jornais, revistas. Fui para o Rio de Janeiro trabalhar numa editora que é a Edi Ouro, né? Que a Edi Ouro, ela está em 72 países. Então, eu era diretor de arte lá. Então, foi uma experiência muito boa. Quando eu voltei para Campos, né? Foi a época que meu pai adoeceu. E aí a gente voltou, eu já estava casado, tinha minha filha pequena. Em 2000, aí eu parei de desenhar. Parei, só fazia para logomarca mesmo, né? A parte de logomarca, enfim, continuava me aprimorar nessa área, ganhar fama nessa área de design. Em 2010 meu filho nasceu. Sim. E aí que foi o ponto de Qual o nome virada, dele? o Heitor. Né? E com 3 anos de idade, o Heitor me viu esboçando um mascote para uma açaiteria aqui da cidade. E aí ele começou a imitar os meus traços. Nossa, aí eu cara. falei assim, caramba, para lá. Eu tenho que voltar a desenhar. Porque se ele está se inspirando em mim, seria uma coisa boa. Despretensiosamente eu comecei a postar todos os desenhos na rede social. O Instagram tinha acabado de ser lançado. Eu não imaginava que uma editora do sul do país ia me chamar para poder desenhar uma revista. Sim. E aconteceu. E daí, de lá para cá, 2018 foi quando a gente lançou... Em 2017 a gente entrou no mercado, de volta no mercado de quadrinhos, como desenhista. E em 2018 a gente lançou o nosso próprio personagem, que foi o Pajé, né, que a gente vai falar já dele. Mas o grande objetivo do Pajé foi exatamente a gente tratar da cultura da cidade, regionalizar. Sim. Foi a grande diferença. Então, trata-se de um índio Goitacá. Então, isso fez uma diferença enorme. E o Pajé acabou explodindo no Brasil, cara. E aí foi a grande virada, assim. Então, eu deixei de ser um desenhista desconhecido para ser um desenhista conhecido no Brasil todo. Sim. Hoje eu desenho tanto para dentro do Brasil, como para uma editora nos Estados Unidos também. Sim. Então, a coisa andou dessa maneira. Andou bastante, no caso, e hoje é a sua profissão, claro, a gente vai falar que você tem uma editora e tudo mais, e hoje é a sua profissão 25 horas por dia, né? Assim, a gente tem que... isso é uma coisa que a gente tem que fazer muito também, a questão de remir o tempo, porque eu sou roteirista também das histórias, né?
E uma das coisas que eu aprendi nesse período foi a não abraçar tudo. Uhum. Então hoje eu tenho parceiros e eu acho que a principal virtude de um líder, de um bom líder, é exatamente delegar para as pessoas certas aquilo que você não Sim. tem capacidade de fazer por completo. Então hoje eu tenho o Chris Stussy, que é o nosso editor-chefe lá na editora, Uhum. e chegaram propostas de alguns desenhistas que queriam ser parceiros da HB. Sim. Né? Então, o que é ser um parceiro? O cara vai, desenha a obra, a gente vende a obra e paga o cara. Uhum. E fazem isso num prazer imenso. E assim, empolgadíssimos com todo o trabalho. E a gente hoje, a HB deixou de ser uma pequena editora hoje desconhecida para poder lançar os próprios heróis, o próprio universo de heróis. No caso, você, né? A gente avançou um pouco, mas sem problema nenhum. Aham. Aqui a gente não tem roteiro. A HB Editora Comics. Isso. Né? Ela é uma editora voltada para... Para os super-heróis, né? Sim, para, sim, para super-heróis, quadrinhos né? de super-heróis. Sim. Na verdade, a editora, o Universo HB Quadrinhos, ela é dividida em 4 selos. Uhum. Comics, que é a parte de super-heróis. Tem a parte de fantasy, que são histórias fantásticas, dragões, enfim, cavaleiros. Tem lá, tá, gente? Vai ter para vocês verem. Mangá, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre meu filho, nessa área. E sci-fi, que é voltado à ficção científica. Pô, muito legal, Então cara. na verdade, são 4 selos que fazem parte do universo HB Quadrinhos. Pô, muito interessante, cara. Bem, no caso, os 4. Vamos agora pro seu filho. Seu filho hoje... Ele é responsável pela Ele área é o de responsável mangá. pela área de mangá. Os outros também já estão na ativa, esses outros Todos, selos? o Fantasy já está com o herói Tan, que vai sair no começo do ano que vem, Sim. né? E o Sci-Fi tem uma história minha, que é uma trilogia, que é fechadinha, ela não tem continuação. O Sci-Fi tem muito essa característica, vão ser histórias fechadas. No caso de Delta X, que é essa história, ela vai ser uma história fechada em 3 histórias menores, né? São 3 histórias de 48 páginas, fácil de ler. Sim. E é uma história que fala sobre viagem no tempo, interferência no fluxo temporal. Nossa, é fantástico. E eu amo né? esse... Nossa, cibernética. Sim. Então, assim, vírus mecatrônico, tem umas coisas doidas lá. Nossa, é um negócio bem legal. bem legal. viajante. Bem. E muito científico. Assim, eu gosto muito de ciência. Sim. Gosto de pautar as minhas coisas. Até os meus heróis que têm superpoderes deles são muito baseados na física, na ciência. Então, nada muito fantasioso, não. Sim. Não, cara, é espetacular. Aí, então, né, a HB nasceu em que ano? Ela nasceu em 2020. Oficialmente em 2020. Sim. E hoje a editora ela tem quantos livros? Então, hoje ela tem o Pajé, a trilogia do Pajé, já no mercado. Né? Agora, em maio, vai ser lançado Night School e Camaleão Furtivo simultaneamente. Né? Tanto é o número 1, né? Mas o número 2 já está sendo desenhado também. Sim. Então deve ser lançado lá para junho, finalzinho de junho. E em julho já está sendo desenhado também. Já está na metade dos desenhos lá. O Javas Gustavo que está desenhando. Novos Heróis. O Novos Heróis é o grande crossover dessa editora. É onde Sim. todos os heróis vão se encontrar. Novos heróis vão aparecer. Eu lembro que você comentou. Isso. Assim, é uma coisa... É épico, cara. É épico. E eu já estou escrevendo, terminando de escrever Novos Heróis 2, né? A Ascensão de Tagna, e tá muito legal. É uma história maior, né? São 48 páginas também. São ambientadas em campos Todas também? ambientadas em campos. Sim. Vai ter invasão alienígena e tudo mais Sim. aqui. O negócio vai ficar bonito. Cara, vocês têm ideia de que a gente hoje, né? A gente tem, né? Campos tem a editora, tem um talento como esse, que infelizmente ainda não é reconhecido por todos, né, na nossa cultura local. Isso é algo que a gente precisa mudar, gente. Hoje nós temos, né, um ilustrador, cartunista,
vamos passar para o próximo tema já. Quem não conhece, pode ir lá também seguir lá as redes. Posso falar? Pode falar, sempre. Pode ir lá seguir lá as redes, né, sociais da Linhagem Geek. Né, você que gosta do tema, que é do meio e tudo mais. O pessoal é o Gabriel e o Gabriel Alba e os irmãos André Alba. Os irmãos Alba. Eu sou roteirista grande, lá, né? Sou fã de vocês, tá? Sou fã de vocês. Estou sempre acompanhando todos os vídeos, né, e tudo mais. Desde a época do Mambi. Eu cheguei a ajudar um pouco vocês também. Parabéns pelo trabalho. E voltando ao povo de Campos, nós temos um campista que é roteirista de um dos maiores canais geek que temos hoje no Brasil. Verdade. Que é o Linhagem Geek. Verdade. O Gabriel, foi interessante até você falar, tocar nesse ponto. Talvez pouca gente saiba disso, né? Como que o Gabriel me encontrou? Sim. Eu segui o André. Uhum. E aí eu fiz algum desenho lá e tal, e segui o Gabriel também. E marquei os dois. E de repente o Gabriel me chamou no Instagram. Cara, você é ilustrador, tal, sou, tal. E aí aquela conversa era na hora do almoço, cara. Sim. Uma fome doida. Mas eu parei e falei, esqueci fome, esqueci tudo. Falei, cara, não acredito. Cara, posso te fazer uma videocall aí agora? Eu não acreditei, bicho. Não, o cara Sim. não vai ligar pra mim aqui. O cara ligou, bicho. Ligou ele, o André, conversaram comigo e me chamaram para trabalhar junto com eles. Como roteirista e especialista na área de quadrinhos, quadrinhos gerais. Sim. Né? Porque a história dos quadrinhos, né? A gente estava até comentando sobre a questão do Capitão América aqui. Então, a gente fez esse processo e eles conheceram o Pajé. Eu vi um vídeo lá, pode falar. Eles ficaram tão apaixonados, falaram, Fabiano, nós precisamos fazer uma resenha. Eu falei, fica à vontade. Eu estive lá em São Paulo, Sim. na nossa confraternização, o pessoal do Pânico estava lá. Uhum. Foi muito legal, cara. Sim. Muito legal, assim, é um barato mesmo, barato o negócio. A galera muito simples, muito tranquila. E a gente lá, naquela situação toda, eles pegaram e se apaixonaram, fizeram o vídeo. O vídeo, em 24 horas, já tinha mais de 25 mil visualizações. Muito massa. Mais de 600 comentários. Bicho, minha rede, o Instagram, explodindo, um monte de gente falando. Falei, meu Deus do céu, caramba, eu não sabia que ia ser desse tamanho, não. Sim. Mas foi, cara, foi louco, cara. E foi em que ano isso? Isso foi no ano passado, cara. Aí, gente, ano passado. Vou falar igual começo do ano passado. Vou falar igual a eles. Curta, comenta e compartilha lá as redes sociais lá do Linhagem Geek. Se inscreva lá no canal deles. Muito bom. Se inscreva no nosso também, mas o merchan é para eles agora. Se inscreva lá no canal deles. Eles são fera demais, né, em todos os comentários. Sem lacrate. Sem lacrate. Sem lacrate. Muito massa. E então, desde o ano passado, não fez nenhum ano então ainda. Não, aí bombou, aí o que aconteceu? Eu fiz uma charge pro pessoal do Pânico, né? Uhum. E aí passou em rede nacional, cara. Foi uma loucura também na Jovem Pan, passou Sim. lá. Foi uma doideira. E assim, o Gabriel e o André, toda a equipe, na verdade, do Linhagem, eles são muito apaixonados pelo trabalho nosso. Sim. De quadrinho. E eles têm dado uma força enorme, né? Tamanho hoje a gente ter chegado onde chegou. Eu fiquei muito surpreso, né? Talvez alguns aqui não saibam. Tem uns canais no TikTok, no YouTube, que fazem montagem de Lego, né? Montagem de Lego. Pega assim, vou fazer o Capitão América. Aí o cara pega o Lego, monta as pecinhas, um Capitão América de não sei o quê. Sim. O Motoqueiro Fantasma não sei o quê. E de repente a minha esposa tava passando no TikTok e falou, Fabiano, meu filho, você viu aqui uma coisa aqui? Foi o quê? Tem um cara aqui que fez uma montagem do Lego do Pajé. Eu falei, não acredito. Rapaz, eu tive que olhar. Eu falei, cara... Aí começava assim, montando heróis BR. O primeiro vídeo do cara. O vídeo bateu 60 mil visualizações.
O cara falou que é o vídeo mais assistido dele. Dá uma pausa. Incrivelmente. É de Campos. É de Campos. E isso orgulha a gente, porque assim, a gente vê que o trabalho nosso não é em vão. Não é em vão. Tá atingindo as pessoas têm se apaixonado, e é isso que eu quero que as pessoas façam. Se apaixonem mesmo. Né? Principalmente crianças, adolescentes, jovens, eu gosto muito, porque hoje a revista tem atingido esse público. Né? Fora os adultos que compram também, né? Enquanto já a gente vai falar sobre um pouco, né? Para também não ficar dando muito spoiler, sobre o Pajé, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando neste 15º episódio. Se inscreva lá em nosso canal, compartilha nas redes sociais. É um bate-papo bem tranquilo para divulgar os artistas, né, não só de Campos, porque faremos, né, já fizemos, no caso, episódio com pessoas de fora de Campos e faremos muito mais esse ano. Se inscreva em nosso canal, a gente precisa, né, dessas visualizações para que outras pessoas também consigam enxergar um pouco do nosso trabalho e também do trabalho do convidado que aqui está. Agradecendo aos patrocinadores, ao Colégio ProUni, a empresa São Salvador, a Rota 28, a Supercar Veículos e a KSA Records. Muito obrigado por vocês estarem colaborando conosco e fazendo este podcast cultural acontecer. Fabiano, sobre o Pajé, conta um pouco sobre esse personagem. Esse aqui, no caso, é o número 3. É o número 3, tá? Vou mostrar um pouco aqui para vocês. E é até bom, né, pessoal, olhar, porque Sim. Às vezes as pessoas acham que o quadrinho nacional é aquele quadrinho do tipo Turma da Mônica, aquele pequenininho, né, que é o que a gente chama de formatinho. Sim. Mas nós andamos na contramão. Nós fizemos tudo em tamanho americano, em material premium, todos eles em material premium. Sim. Com um sistema de impressão muito bom, né? Capa quase dura, né? A capa sim, quase dura. Sim. E hoje a gente tem a trilogia do Pajé aí, já vendida lá no site da UCQ. Aí já chega na casa da pessoa, tudo tranquilinho. Sim. Muito bom. Eu ia perguntar sobre isso. Onde que vende? Isso, a ucqeditora.com.br. Você pode procurar lá. Sim. De cara você já vai ver, porque o Pajé hoje é o produto mais vendido. Sim, deles. Muito massa, muito massa. Mas aí fala então um pouco do Pajé. Quem é o Pajé? O Pajé, o nome dele é Yanorá. Ele é um líder da tribo de uma tribo Goitacá. E essa tribo, no número 1, né, ela acabou sendo traída por um grupo de colonizadores e praticamente extinta ali, em Barra de Santo Tomé, que hoje é o Farol de Santo Tomé. Sim. Né? Isso acontece no Brasil Colônia. Ali que acontece o primeiro desespero do Pajé, né, do Yanorá. Ele vai buscar ajuda aos espíritos da floresta, não consegue, porque os espíritos da floresta falam, pô, você quer vingança, cara, vingança não é com a gente. A gente trabalha com justiça. Justiça até vai, você pode dar umas pancadas nos caras lá, prender e tal, Sim. mas vingar não. Aí ele, aborrecido, ele corre pro lado negro da floresta e procura uma entidade chamada Jurupari, que todas essas entidades, elas foram estudadas, elas fazem parte do folclore Goitacá. Sim. Então Jurupari é um demônio, né? Sempre tem, né? Um demônio. Sim. E aí ele clama por esse demônio e o demônio fala, não, eu vou te dar os poderes que você quer, poder você se vingar. Só tem uma coisa, eu preciso de alguma coisa de você. E conversa vai, conversa vem, ninguém chega a nada, ele dá a sugestão, fala, eu quero o seu rosto. E ele acaba. Tem uma cena no número 1, que é uma cena muito forte. É a cena exatamente quando começa a desmontar o rosto dele, quando ele vai ganhando os poderes. Sim, sim. Uma cena que choca bastante, né? E no número 2 já se passa no nosso tempo, né? Dá um salto. No finalzinho do 1 já dá um salto temporal pro nosso tempo. Sim. E o número 2, o Pajé está escondido dentro da floresta amazônica, porque a população foi crescendo no litoral e ele foi pulando de floresta em floresta, se escondendo da civilização. Porque o negócio dele não é a briga em si. Ele só vai pra cima se vier pra cima dele. Sim. É simples se assim. Mexer com ele. É simples assim. Se não mexer, ele fica quieto lá.
E ali, né, acontece para quem quiser, depois adquire lá para vocês saberem, mas eu vou correr um pouquinho. Mas eu acho que o grande plot do número 2 e número 3, que foi, inclusive, tema de polêmica na internet, foi exatamente porque o inimigo do índio Goitacá era um outro índio. Que era o José Marinho, que é um índio tamoio. Né? E, rapaz, quanta turma hate entrou lá na minha rede e foi falar: como que você tem capacidade de colocar um índio matando outro índio? E não sei o que. Ué, gente. Poxa. Mas qual é a grande sacada disso? É mostrar que o ser humano é ser humano. O ser humano, ele é um poço de tendências boas e ruins. E o que alimenta as suas tendências são as suas influências. Mesmo sendo super-herói. Mesmo sendo super-herói. Então, assim, o pajé, ele tava na dele, mas o José Marinho é um cara ruim. Ele é péssimo. Não ruim, não. Ruim, gente, sou eu de vez em quando. Ele era péssimo. Ele é péssimo. É um cara péssimo. É corrupto. Né? Tem amigos importantes em Brasília que ajudam ele a fazer a exploração ilegal de madeira, de terreno, dentro do território amazônico. Muito mais. Então é um negócio assim, é um plot forte e que muitas vezes as pessoas não querem falar. Mas a gente falou. E é interessante que a melhor amiga do pajé que aparece para ele, no 3, é uma índia também. Sim. Só que é uma índia que perdeu a crença total nas coisas dos índios, na cultura indígena. Sim. E ela vai readquirindo essa fé por causa do aparecimento do pajé. Cara, é interessante que da hora, isso, né? Que da hora. É bem interligando, né? E termina, a história do pajé termina no número 3? Não. Aí fica o gostinho, né? E a gente já tá terminando de desenhar aí o número 4. Já fizemos todo. E o número 4 você passa em Campos. Sim. E aí o pessoal vai ter muita surpresa aqui. Vai ver muito lugar de Campos que vai ser destruído por causa da briga dos dois. E fora, quais os outros personagens que você tem? Outros livros? Então, agora no mês de maio, a gente tá colocando no mercado Night School e o Camaleão Furtivo. Night School, ele é um vigilante, ao estilo Batman da vida, só que a grande diferença é que ele tem superpoder. Né? Ele tem superpoder, que é o Night School. E o Camaleão Furtivo é o primeiro herói adolescente nosso. Um herói adolescente. E por acaso, esse herói é o Heitor. Sim. É o Heitor. O Heitor deu todo a base da história. E todos os personagens que aparecem aí são da minha família. Sim. O Heitor, na história do Heitor... Vai ser melhor que a Mr. Marvel. No Miss Marvel, né? Então, nessa história do Heitor, é interessante, porque ela acabou se tornando uma história de homenagem, né? Porque quando eu escrevi Camaleão Furtivo, meu irmão ainda estava vivo. Sim. Meu irmão ainda estava vivo. E na história, o que acontece? Para poder o pessoal se situar, como que as pessoas ganham poderes no meu universo? Acontece um fenômeno, né? Os cientistas veem um fenômeno intergaláctico. Esse fenômeno, eles calculam, só vai chegar daqui a 300 anos aqui na Terra. Então não tem problema, não vai chegar. Era um choque de 2 buracos negros, segundo o que eles olharam lá. Depois vocês vão ver que não é mais isso. Mas enfim, essa energia atinge a Terra 8 anos depois da descoberta. E pega todo mundo de surpresa. Pega os governos, pega todo mundo na riada, né? E nisso que pega, pessoal, milhares de pessoas morrem, porque não suportam a energia que vem. Outras milhares ganham habilidades. E outras bilhões não acontece nada. Mas a fauna e flora também são atingidas, né? Animais ficam gigantescos, enfim, tem uma série de conotações lá. Eu fui, na história do Camaleão Furtivo, eu estava com o Heitor e eu fui atingido. E na história do Heitor, eu estou em coma há 4 anos.
Sim. Aí aparece o Ferreira Machado. Cara, é muito legal. Lá dentro do Ferreira Machado tem uma área especial lá, né, que o grande André Mantuano, que desenhou o Camaleão Furtivo, eu tô fazendo a parte de colorização, mas o André Mantuano mandou muito bem, desenhou muito. Ele fez o Ferreira Machado já com a fachada nova, que estão fazendo Sim, lá. sim, sim. Ficou muito legal. E aí tem uma área lá específica, onde o Heitor tá chorando. E o meu irmão tá consolando ele. Sim. E o meu irmão tá lá. Sim, sim. Porque o meu irmão ficou como se fosse assim, o pai dele enquanto eu tava ali. Né? E é interessante porque nesse meio tempo acontecem todas as aventuras do Camaleão Furtivo e tal. E no Camaleão Furtivo 2, no final eu acordo. É uma cena muito legal, é uma passagem de cena muito São bastante páginas, então, né? Do Camaleão Furtivo são 2 volumes. Ah, Esse sim. é o primeiro ainda. No segundo sim. é que eu acordo. No segundo, então você tá contando um pouquinho do... Não, tô deixando só para o pessoal entender sim, e se contextualizar. O que acontece? Meu irmão faleceu há 3 anos. Sim. Então, nesse período que ele faleceu, a história já estava pronta. Eu falei, caramba, e agora, né? Como é que eu faço? Eu tive a oportunidade de desenhar um super-herói chamado Astron, para um editor chamado Spitter Dragon. E eles me cederam agora esse herói. Pô, legal. Herói agora é meu, é do nosso da HB. E quando eu estava escrevendo a parte 2 de Novos Heróis, me surgiu uma ideia. Eu falei, vou homenagear meu irmão, porque no universo ele ainda está vivo. E aí acontece uma homenagem muito interessante, que é onde ele deixa o nosso planeta para se tornar o Astro. Pô, legal. Não, eu não vou falar os detalhes da cena, mas vocês não há. Todo mundo que eu mostrei, inclusive o editor-chefe nosso, quando leu, ele chorou. Porque é uma cena muito emocionante, é uma cena muito legal. Muito da hora, cara. Parabéns. Cara, parabéns mais uma vez. E eu tô fazendo essa brincadeira, tipo, é de Campos, porque é incrível. É incrível saber que tem um campista que, através dos quadrinhos, valorizou a história de Campos, que tem livros publicados, que é reconhecido fora de Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em outras praças. Mas, como você falou, né, o livro está disponível aí para adquirir no Brasil inteiro. Né, e todo esse contexto, o quanto que você pode, ainda não é, e pode ser mais conhecido em nossa cidade, reconhecido, né, pelo seu trabalho em nossa cidade. Eu acho magnífico. Você sabe que desde a primeira vez quando você comentou, eu até cheguei para você e falei, cara, isso tem que virar uma animação. Uma animação, né? Quem sabe aí, né, no futuro, né, vire uma animação, live action também. Eu como bom sonhador, eu acredito, né, e principalmente boas ideias e boas obras. Eu acredito sim que isso aqui tem futuro. E espero que você seja reconhecido primeiro aqui, antes disso tudo acontecer. Não só depois. É verdade. Não só depois, quando acontecer. Né? Então, é o meu desejo em relação a todas essas obras. Né? A gente não está acabando ainda não, mas eu queria falar isso. Não, mas eu fico muito feliz porque essa semana eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista, né? Sim. Não sei se a gente pode falar a rede aqui? Pode. A Rede Record gravou com a gente, com a TV. Foi muito... Eu nunca imaginei a repercussão que ia dar. Um monte de gente me marcando. Cara, eu acabei de ver você na TV, tal. E o meu filho também tomou um susto, na matéria. porque o meu filho, ele foi pra escola. Não, aí a gente tava no culto. Aí ele vendo que o celular dele tava vibrando direto, mas no culto ele não liga. Quando terminou o culto, ele foi olhar, era o grupo da escola dele. Então a galera falando que ele tinha aparecido. Muito massa. Foto e tal. E foi muito legal porque ali as pessoas notaram que existe um quadrinista em Campos, né? E em que ponta a gente tá.
Né? Fiquei muito feliz. A gente foi procurado por outros meios de comunicação também. Então as pessoas estão começando a descobrir, poxa, existe mesmo. Sim, sim. Né? E é interessante, é interessante. Cara, isso. muito, muito legal. É o que eu, assim, torço para que mais e mais você seja reconhecido, né? Porque, assim, eu quando olho, eu sou super fã, sempre fui de mangá. Eu, em um dos episódios, né, que eu tive no ano passado, nesse ano já que eu gravei, eu falei, eu sou mancheteiro, né, eu sou da época da Manchete, onde eu via tudo. Ah, cara, até Sailor Moon eu via, Churato, todos esses mangás aí eu via, né? Sou Marvete. Ah, é? Sou, Que pena, hein? você é DC, que eu sei, você falou. Não sou de sinal. Sou Marvete. Sou muito, assim, gosto muito da Marvel. Da DC, não vou me enganar. O que eu mais acompanhei foi o Batman mesmo, sabe? É o cara, né? Pô, O Batman é o cara. Né? Aí que tá, acompanhei o Batman, pra mim, ele, assim, em relação a... Vou contar a minha experiência fora dos filmes da Marvel. Né? Mesmo tendo acompanhado os quadrinhos e tudo mais, né? E da DC apenas o Batman, pra mim ele que era o mais famoso de todos. Mas o Batman é um símbolo, acho que de... A gente parece não, mas ele é um símbolo do ser humano, né? O ser humano corajoso, o ser humano que luta contra as próprias limitações. O Superman não, a gente não pode nem falar isso do Superman, porque o Superman é um ícone, né? Sim. O Superman é um ícone. Você fala para uma criança, desenha um super-herói, ela vai desenhar um super-herói azul de capa vermelha. Isso já está no inconsciente coletivo. O Superman é um símbolo, né? E ele é o maior de todos os super-heróis. Não tem... Não há nem o que discutir isso, né? Aliás, foi o primeiro super-herói assim, a ter a gama de reconhecimento que teve. Mas o Batman me admira muito também. Eu tenho uma admiração do caramba, porque a história de Bruce Wayne é muito triste. Sim. E ele consegue dar uma reviravolta assim, na história dele. E ele carrega aqueles traumas, né? Ele é um cara recluso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Em todos os momentos. Né? E os vilões batem sempre na mesma tecla, na ferida que existe nele ainda. Mesmo, como você falou mais cedo, né? A questão do super-herói ser gente, né? Ser humano, né? Assim como ele também é. Né? Eu acho que tem um episódio do Liga da Justiça Sem Limites, né? Todo mundo assistir esse negócio, era muito bom, gente. Mas tem um episódio que foi o episódio que mais me chamou a atenção de todos. Que é o episódio em que o Superman dá uma coça no Darkseid. O Batman parte pra cima do Darkseid. Pô, o Batman, cara, é humano, cara. Tipo, ele vai morrer. Ele só é bilionário e... Como ele falou com o Flash, não é seu superpoder, eu sou bilionário, eu sou rico. E é interessante quando o Superman sai do meio dos escombros, ele fala uma frase pro Darkseid que aquilo me fez tremer, cara. Ele fala assim, Darkseid, acho que você não entendeu, não, né? Enquanto o Batman estiver respirando, ele vai bater em você. Não importa o que você faça. Mas você aguenta, né? E eu, estando nesse planeta aqui, eu trato as coisas como se fosse papelão. Eu seguro o meu poder. Mas hoje a gente vai ter a chance de conhecer a verdadeira extensão da minha força. Nossa, aí ele dá aquela pancada linda no Darkseid, assim, que estoura os vidros todos lá de dentro do Metrópole. Aquilo, bicho, arrepia a gente. Fala, tipo assim, você vê o cuidado que o Superman tem com a humanidade. Do tipo, se eu der um espirro perto de alguém, eu arranco a cabeça da pessoa. Sim. Então ele se segura o máximo para poder não fazer nada brusco, porque ele entende o que é defender. Sim. Né? O que é defender a humanidade. E o Batman é o cara que ele só toma como é que eu vou dizer? Ele toma as atitudes dele quando realmente é muito necessário. Sim. Quando realmente é muito necessário. O cara é o maior detetive de todos, né? A verdade é essa. Qual a sua expectativa pro Coringa 2? Baixíssima. Enfim, bem baixa. Coringa 1
foi até interessante. Não tem nada a ver, para quem não sabe, né? Não tem nada a ver com os arcos de HQs, né? Aquilo é uma história uma licença poética, né? Uma licença poética, total. Como agora o Coringa e a Arlequina vão ser, né? Tanto que a Lady Gaga ficou muito bem de Arlequina, eu gostei visualmente. Só que a história não tem nada a ver com... Sim. Pra gente, eu vou assistir assim, tipo... Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí. Outra pergunta polêmica. Thanos estava certo, cara? Rapaz, é um problema sério, né? Thanos... Rapaz, porque Thanos assim... é que nem Darkseid, cara. Porque o Darkseid, quando ele fala da equação antivida, é a mesma coisa da manopla do infinito, né? Sim. A equação antivida, ela faz o quê? Ela tira de você o livre-arbítrio. Então você só tem uma escolha: engrandecer Darkseid e viver para ele. Sim. Né? É diferente, né? Então, na manopla do infinito, o Thanos, ele tinha... vamos falar aqui. Tem um ditado que as pessoas falam assim: ele estava bem intencionado, mas mal direcionado. Exatamente. Eu entendi o que ele quis fazer, mas deu certo, não. Não deu, não. Início de um sonho. Deu tudo errado. Exatamente. Não, mas é uma brincadeira, porque assim, às vezes eu brinco, infelizmente a gente sabe o quanto que a violência, né, assola o nosso Brasil e quanto tem pessoas, né, tantos valores estão sendo perdidos dentro, inclusive, da instituição família, que, claro, gente, é uma brincadeira, não estou fazendo, né, treta de nada, mas às vezes eu falo, gente, o Thanos estava certo. Tem umas coisas. Hoje mesmo eu passei por uma situação pela manhã, 6 horas da manhã, foi a hora que eu acordo meu filho, poder fazer uma parada para ele comer lá pro café e ele para a escola. 6 horas da manhã eu descubro que 2 stalkers começaram a me seguir no Instagram. Por que eu sei que é stalker? Porque eu conheço as pessoas, sei quem são, não tem nenhuma afinidade comigo. Já aprontaram, aí eu fui lá e tirei o seguidor, né, porque a gente tem essa opção. Então, assim, é complicado. Às vezes você tem vontade de ter uma manopla para poder falar assim: some esse, some aquele outro. Mas, cara, por isso que às vezes por isso que eu dou muito valor, né? Tem uma escritora que já teve um episódio comigo, a Jéssica, e tudo mais, e eu sou muito... Todas essas histórias de super-herói, de fantasia, eu acho que é uma maneira que leva as pessoas, o leitor, né, a entender até onde pode chegar, né, o ser humano, mas ver também o lado humano deles. Exatamente. Né, o quanto que o lado deles é humano. A gente viu aí, hoje está mais familiarizado, por exemplo, os filmes da Marvel. Você vê o Capitão América que tem... Né, antes do Bucky, que ele achava que tinha morrido, era o ponto fraco dele. Né, tem a questão lá eu esqueci o nome da mulher lá, que ele era apaixonado, no caso. Né, a Carter. A Carter, isso, a agente Carter. Que também era um ponto fraco dele. Então, assim, você vê, e tem o Homem de... Todos eles têm um ponto fraco. Todos. Né, eu gosto, apesar de não ser o favorito, mas aquele... A Era de Ultron, quando o Ultron, na verdade, é a Feiticeira Escarlate. Vamos falar a verdade, é horroroso aquele filme. Mas uma das partes que eu mais assim, achei interessante foi aquele momento onde ela pega os pontos fracos de cada um. Né, e vai ali na ferida, aí onde você vê, cara, são super-heróis. Aí depois a gente viu que salvaram lá, né, na questão dos Vingadores Ultimato, mas são humanos. São humanos. São humanos. É interessante isso que você falou, porque... Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla da HB. O universo HB Quadrinhos, ele tem uma missão. Sim. Uma missão. E qual é a missão? Educar. Por incrível que pareça, você lê as histórias, você fica, pô, caramba, você torce e tal. Mas dentro das histórias da HB,
existem lições Uhum. que exaltam o que é o herói, o que é ser um herói, lutar por justiça, verdade, lealdade, humanidade, justiça, Uhum. e o que é ser um vilão, né? Não sei se você viu, porque eu mandei para você, Sim. mas nossa trilogia, ela hoje serve de base educacional de uma tribo indígena no sul do país. Uhum. A tribo Curuá-Chauê. Coroate-Auê. Ela hoje, a Secretaria de Educação colocou para eles o pajé como base folclórica e de história indígena. Cara, Que da isso hora. para mim é fantástico, mas se de um lado me deixa alegre, de outro lado me deixa triste. Sim. Porque eu poderia estar tendo esse mesmo reconhecimento aqui na minha cidade. Sim. Né? Porque, como acontece em Campos, então eu fico assim, caraca, mano, é um índio Goitacá, cara. Pois é, cara. E tá no nosso sobrenome, né? Campos Goytacazes, cara. Mas eu creio que vai chegar Vai, esse dia. vai chegar esse momento, não tenho dúvidas, não. De alguma forma vai chegar. É como eu falei, só espero que chegue antes disso aqui virar animação, se Deus quiser Porque também, depois é live fácil, action. né? Ah, depois é. fácil. Qual que é o seu. A gente tá por terminar. Aham. Qual que é o seu maior sonho com as suas obras? O maior sonho é gerar pessoas mais apaixonadas do que eu. Sim. Pelos E- quadrinhos? Por grandes histórias. Sim. Não é Seja- só pelos quadrinhos. Sim. Por grandes histórias. O meu filho, ele é 10 vezes mais apaixonado do que eu no que ele faz. Muito legal. Eu falo isso porque eu sou líder. Eu sou músico também, sou líder dentro de uma igreja. Uhum. E dentro da liderança do louvor, o meu único objetivo é gerar pessoas apaixonadas. Tão apaixonadas quanto eu Uhum. naquilo que eu faço. Então, a arte que eu faço, todo mundo pode fazer. Sim. Desenho, todo mundo pode fazer. Mas a paixão é isso que alimenta. Sim. É isso que faz. É o tempero que dá a diferença. Faz prosseguir, né? Total. Depois do erro. Sabe o que acontece? Depois do erro de um traço. Exato. Sabe o que E- acontece? As pessoas vão olhar uma obra dessa e quando terminar o número 3 agora, a pessoa fala assim: espera, não tem mais. Tem o 4? Tem. Aí ele vai lá e compra o 4. Uhum. Ué, acabou o 4. Vai vir um 5 quando? Aham. Então já aviso pra vocês que o 5 é só ano que vem, tá, gente? Que esse ano a gente tá com muito lançamento Uhum. até a Bienal. Então vai estar bem pesado. A gente tá com o total de 6 lançamentos, Uhum. né? Que é o Night School, Camaleão Furtivo, Novos Heróis e Colapso. Uhum. O colapso com os três. Não, Colapso. Novos Heróis é que é o crossover. Sim. O Colapso acontece depois do crossover. É tudo uma linha temporal Sim. mesmo. E aí vai começar mesmo a história porque o Pajé vai fazer parte dos Novos Heróis também, que é esse grupo. Uhum. Então vai ser muito legal. Quem vai ser o muito líder? interessante. Então, o líder é um homem chamado Dr. Zacarias, Sim. que ele é o diretor do CCN, né, do Centro de Controle Nacional. Esse centro, ele verifica os hiper-humanos. É assim que são denominados no meu universo. Uhum. Os hiper-humanos. Pessoas com habilidades especiais. E ele determina, por exemplo, ele filtra quem são os hiper-humanos do mal. Que sempre tem, gente. O cara recebe um poder, dependendo do poder, o cara, Sobe da a índole cabeça. do cara. Sobe a E cabeça. da índole do cara, meu irmão, já era. Igual o ser humano, sobe a cabeça. Exatamente. Fabiano, teve mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você queira falar? Não, absoluto. Cara, novamente, assim, parabéns. A arroba do Fabiano vai estar passando aqui, tá? Em todo o episódio, né, como vocês já viram, né, as redes sociais dele estão lá. Siga também a editora. Você tem algum canal do YouTube? Tem um canal do YouTube. É o meu arroba que tá passando aqui é de todas as minhas redes. Então, maravilha. Então é facinho. Se inscreva lá também no canal do YouTube.
E, gente, assim, não é profecia, é um fato. Isso aqui vai virar uma animação. No mínimo, vai virar uma animação, né? Com certeza pode virar um live action, mas isso aqui vai virar animação. Então, como eu brinquei durante o episódio algumas vezes, ele é de Campos. Ele é de Campos. É da nossa terra, que valoriza a nossa história, né, a história da nossa cidade, a cultura da nossa cidade e precisa ser mais reconhecido por todos nós, tá? Então, é uma dica apenas, tá? Siga lá o Fabiano Silva nas redes sociais. Fabiano, muito obrigado por todo o carinho. Eu agradeço. Né, por acompanhar também e com certeza eu sei que você torce por esse projeto do Arte em Fala. Né, a gente vai aí desbravar esse ano, a gente já está fechando, em breve nós teremos aqui uma legião de sambistas, né, da nossa cidade. Tem que muita também, gente boa, hein, cara? Nossa, muito, cara. Gente boa aqui, cara. Muito, muito. E, cara, assim, muitos escritores que vão vir aqui também. Cara, tem muita coisa para acontecer, tem muitos artistas para estarem aqui conosco e serem reconhecidos, né? Como escritor e como eu dei uma entrevista esses dias, né? E o título, né, que deram lá para minha entrevista, né? Uma nova cara para a cultura. Gente, aqui eu sou humano, e a minha função aqui é apenas estar ajudando na divulgação dos artistas de nossa cidade, né, e também da região. São João da Barra também vai vir bastante gente aqui, né, conosco e o objetivo do Arte em Fala é esse. Então siga as nossas redes sociais. Obrigado, Fabiano, mais uma vez. Prazer é todo meu. A casa é sua. Quando estiver lançando, se Deus quiser, quando estiver lançando a animação, volte aqui. Com certeza. Galera da Linhagem Geek, grande abraço aí para vocês. Continue o trabalho de vocês, que é exemplar. E se precisar aqui de algum amigo para estar divulgando algo de vocês, conte também conosco. Muito obrigado a todos os ouvintes. Valeu!